Olá, vamos falar aqui de position trade e de swing trade. Eu falo sobre trade todos os dias pela manhã, eu estou falando de day trade aqui no canal e eu convido você a participar do day trade, onde a gente disserta e mostra com muito mais evidências, né, com muito mais rapidez, porque no position trade demora muito para constatar aqui um indicador, mas no day trade isso acontece a todo momento, né? Eu mostro com muito mais praticidade o F34, as linhas brancas, o funcionamento do MACD. Então, te convido a vir participar aqui também do Day Trade, nem que seja para aprender o funcionamento dos indicadores, tá certo? Mas nós falamos aqui todos os domingos sobre Position Trade e também Swing Trade, e eu já vou sem enrolação, começando aqui na tela do gráfico, onde você pode ver aí o Ibovespa no gráfico diário, para swing, não é verdade? O que a gente percebe aqui? Que ele tem a formação de um topo aqui, ó. Ele violou esse topo, tá certo? Violou e imediatamente foi rechaçado, né? E quando ele perdeu essa linha branca aqui para baixo, este candlezinho aqui, um dojizinho, né? Quando perdeu a sua mínima, ele já anunciou que teria como primeiro alvo essa região de fundo aqui, que é onde estava a linha branca, né? Então ele veio na linha branca, sentiu um pouquinho, deixou um pavio aqui, né? Não sei se você está enxergando bem, deixou um pavio aqui e depois continuou a cair, né? Ao passo que acendeu aqui a cor vermelha no indicador F34. E isso daí já anunciou que ele poderia realmente trabalhar em tendência de baixa. Não obstante, a gente tinha aqui o MACD com a linha do MACD, né, cruzando essa média branca, e isso também é um gatilho de venda, tendo em vista que a gente está numa região acima dessa linha amarela aqui, ó, que é a região de caro ou a região de sobrecomprado. Eu explico isso muito bem numa playlist, né, em vários vídeos aí que eu tenho sobre o MACD. Então eu te convido, vai aparecer aqui no card também o linkzinho, um cardzinho para você assistir depois desse vídeo aqui. Vai lá, procure tudo sobre o MACD, tem a playlist do MACD também. Vai lá, vale a pena você entender como você pode tirar o proveito utilizando esse indicador, o MACD, tá certo? Mas aqui no gráfico diário a gente tem uma movimentação saindo de um topo, uma movimentação praticamente direta aqui. O que eu gosto? Eu gosto da dinâmica do preço. O preço não cai direto assim, tá certo? Então, a qualquer momento aqui, ele pode marcar um fundo e voltar a subir até a região da zona bipolar que vai estar lá de vermelho. E aqui eu vou procurar, vou esperar a formação de um topo. Então, quando eu tiver aqui rompimento de mínimas, de candles, eu posso entrar para tentar buscar a perna 3, né? Aqui é a perna 1, aqui é a perna 2 e ele lançaria a perna 3. Tá certo? Tendo em vista que a gente está numa região de Tocaro, o MACD funciona como se fosse um oscilador também. Então ele oscila entre as máximas dele aqui em cima e as mínimas dele lá embaixo, né? Fazendo aí uma posição de Tocaro e Tobarato. Agora ele está numa região de Tocaro. E aí, quando ele vem aqui para baixo, ele se torna barato. E você pode observar que quando ele está aqui embaixo, ele normalmente marca um fundo e sobe bastante até a região aqui do Tocaro. Quando ele está aqui em cima, ele vai marcar, vai tentar cair, tentou cair, caiu esse tanto aqui, uma boa queda, aliás, mas não direcionou a média branca lá para baixo, não cumpriu o ciclo e voltou na região do Tocaro. Aqui ele marcou um novo topo, acendeu vermelho aqui, você pode procurar por vendas e ele foi caminhando, mas não veio para completar o ciclo aqui, voltou mais uma vez para a região do Tocaro e aqui de novo marcou essa movimentação aqui para baixo. Isso deu uma sustentação aqui muito grande de o quê? De força de alta, tá certo? Mas ele veio mostrando aqui pelas linhas brancas, ó, uma divergência, né? Esse aqui nem tanto, esse aqui veio seguindo normal, mostrando topos maiores e aqui também fez topo maior. Mas aqui, deste topo aqui para este topo aqui, ele fez um topo maior, porém no MACD fez um topo menor. Isto, por sua vez, já me mostra aí uma divergência de baixa. E aqui, idem, né? A gente tem aqui uma situação de divergência vindo a partir daqui, né? A gente percebe que ele está aqui subindo e aqui no MACD caindo. Porém, a gente tem aqui uma
direção, pelo ciclo que o MACD faz, da tendência de voltar para cá. E aí, infelizmente, estou crendo muito nessa queda aqui, olhando para o gráfico diário, tá certo? Se ele voltar nessa região da zona bipolar, cabe mais vendas, ok? Stops aqui por enquanto, porque a gente não tem uma correção ainda para marcar o stop nesse topo, tá? Então, os stops estão todos aqui, é um stop caro realmente, mas é isso que eu estou vendo. Principalmente ele voltando para esta região aqui, ele mostra aí uma potencialidade de continuidade dessa queda. Agora ele está engatando uma super trend, né? Passa para baixo da linha branca, toca nela, cai, toca nela, cai. Então ele pode vir assim, descendo dessa forma, tá? A linha branca vai sustentando aqui, tá ok? Vai dando uma resistência para o preço. Na hora que ele passar para cima, ele pode fazer as correções ou dentro dessa região da zona bipolar ou até, no máximo, esta linha branca. Passou para a linha branca de cima, ganhou ela, ele pode ganhar aí super trend para cima, como foi aqui, ó. Tá vendo aqui? Bateu na zona bipolar, deu outra compra aqui, e aqui perdeu a região, acendeu o vermelho. Então você tem a proteção aí da zona bipolar, sempre que você for trabalhar com ela, ela acendeu o verde ou vermelho, você inicia a operação. Vermelho você vai na venda e verde você vai na compra, até ela mudar aí a coloração, tá certo? Então essa é a visão, MACD dando sobrecomprado aí, bem caro. Então, cuidado com as compras para o Ibovespa. E lá no semanal, como é que a gente pode enxergar isso? No semanal, eu tenho a mesma leitura. Olha o MACD bem alto, bem acima dessa linha amarela, que é a região que determina o limite, né, do tocaro. E ele está aqui numa região bem cara, tá? Ele já perdeu, ó, a linha branca, tá certo? Ele fez este candle aqui, vamos dar um zoom para você entender melhor como a gente avalia a linha branca. Este candle aqui com seu corpo todinho abaixo da linha branca, perdendo a mínima dela, ele vem buscar essa região 123 mil, 124 mil, pelo menos, tá certo? Cuidado aí com as compras para o Ibovespa, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha no dólar. Como está o dólar? O dólar no diário tem uma movimentação de queda, né? Já há algum tempo ele acendeu o vermelho aqui pelo F34. Aqui em cima, na região do tocaro, tá vendo essa linha amarela? A linha branca trabalhando acima tá dizendo que tá caro, o dólar tá caro. E aí quando a linha do MACD, essa linha colorida de verde e vermelho, cruza para baixo, ela me dá aí o gatilho para que a gente possa vender. Então a venda se cumpriu, o preço vem caindo, vem fazendo seus zigue-zagues normais aqui, muito bem, corrigindo dentro da zona bipolar. Cada vez que corrige na zona bipolar é uma possibilidade de venda. Então você vende, tá certo? E aí ele vem buscar o quê? Níveis de suporte. E qual é o próximo nível de suporte aqui para o dólar? A gente tem aí alguns níveis, né? O primeiro nível é essa faixa bem na meiuca aqui, ó, dessa confusão, né? Que é aqui nos 5.300 e alguma coisa, né? Agora o MACD já desceu bem da sua região de tocaro, está bem aqui para baixo. Ainda não chegou na sua região de Tobarato, que é nessa faixa aqui da linha branca. E ele tem a possibilidade de continuar caindo aqui até essa região, que é a região de suporte. Então eu creio que ele vai cair mais um pouquinho aqui para baixo, que é o que ele está tentando fazer aqui. E aqui ele vai encontrar suporte, bem aqui nesta região dos 5.200, por aqui é um ponto onde ele vai encontrar suporte. Então, se você não tem toda essa paciência para esperar, não adianta você comprar tudo aqui, porque ele pode te dar um calor até aqui embaixo. Então comece comprando fatiado, vai fatiando aí, colocando aos pouquinhos, todo mês você coloca um pouquinho, ou todo dia você coloca um pouquinho, e aí ele vai caindo e você vai comprando cada vez mais barato, tá certo? É importante você observar que o dólar está ainda numa tendência de baixa nesta janela aqui, tá bom? E o semanal do dólar? O semanal do dólar a gente vê também uma movimentação bem interessante, ele fez uma espécie de um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, olha só, aqui uma cabeça, aqui um outro ombro, né? Então ele tem aqui o ombro, cabeça, ombro. E ele tende a vir buscar esta região do ombro final dele, tá? Então ele cumpre aí, você percebe até que a gente tem bem um espelhamento aqui, tá certo? Bem um desenho bem com bastante reciprocidade, né? Desse lado aqui eu tenho este movimento aqui de alta, fazendo o ombro aqui. Aqui eu tenho este movimento aqui, fazendo o ombro aqui, aqui, tá bom? Então é um desenho muito semelhante, ele espelha aqui, ele replica o mesmo movimento na queda. Então, para mim, esta é a região, conforme já falei lá no diário, para mim, esta é a região dos 5.200 aqui, que a gente deve observar e entrar comprado no dólar, tá bom? Então, existe um processo de queda aqui,
Já o MACD me mostra que ele está saindo aqui da região do tô barato e não cumpriu o ciclo aqui na linha amarela, que é onde ele está caro. Então perceba aqui, ó, que a gente sai daqui desse movimento, vem subindo, acendeu zona bipolar de verde, o gatilho aqui do MACD nesta região do tô barato, acendeu, cruzou a média branca e ele veio subindo, subiu bastante e depois está aqui numa região de tocar. Não, não está na região de tocar, não. Deixou um topo aqui e veio caindo, voltando aqui para baixo, sem cumprir o ciclo. Isso daí que me chama a atenção. Então, se ele voltar aqui para baixo, e na hora que ele embicar aqui para cima, vamos montar nele. E eu acredito que ele vai embicar para cima aqui nesta faixa de preço, 5.200. Tá claro isso daí? Se não tiver claro, por favor, comente aqui embaixo, será um prazer responder você. Falando em dólar, vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado americano através do SPY, que é uma ETF que mostra aí o S&P 500 durante 30 anos. Essa é uma das ETFs mais antigas aí que representa, que replica o S&P. Então, como que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando, olhando para o MACD aqui nessa situação, que ele está numa linha branca aqui, ó, acima da linha amarela, trabalhando numa região de tô caro, né? Se tô caro, não quero comprar não. Então, se eu não quero comprar não, eu vou ficar olhando esse troço subir aqui na minha cara. Ah, mas aí também, quando ele cai em gap assim, dessa forma, a gente não está participando comprado, né? E olha só que interessante, eu estou olhando aqui o S&P de um dia e olha o que aconteceu. Esse candle aqui do candle de sexta-feira já fechou, abriu e fechou abaixo da linha branca. A perda da mínima dele joga o preço do S&P aqui embaixo, na linha branca. Então, muita atenção aí nesse caso com as compras, tá bom? Não compre S&P aqui, a gente está numa região de tô caro, conforme diz aqui o MACD. E lá no semanal para o Position Trade, como é que funciona? Meu Deus do céu, a gente está vivendo numa posição nunca antes navegada, um nível extremamente alto do MACD. A gente está com o MACD muito alto aqui, qualquer tipo de movimentação para baixo pode ser muito forte. Então, cuidado com as compras nesse nível aqui de tô caro. Olha só como a gente está caro. Quando eu observo o MACD, né, está muito longe, então precisa de grandes correções. Isso é muito importante você se ater, tá legal? Feito o S&P, vamos ver, por que não o Dow Jones, DJY. Então, aqui no Dow Jones, a gente vai visualizar também uma movimentação muito parecida. No gráfico diário, a gente visualiza isso daí, um movimento igualzinho ao S&P. Está dentro da zona bipolar de verde. Se você pensar em compra, cuidado, seu stop está aqui embaixo, está abaixo da linha branca de baixo. Ele pode vir até aqui, está saudável ainda na compra, mas se perder essa linha branca aqui para baixo, principalmente esse nível de preço que é esse fundo aqui, que é onde está o stop dos comprados, ele tende a vir buscar mais aqui para baixo, ou quiçá este fundo aqui, tá bom? E no Dow Jones semanal, para position, Dow Jones semanal para position, a gente vai ter aqui uma movimentação também em busca da linha branca aqui de cima, né? Se perder ela para baixo, ele vem aqui na linha branca inferior. Já o MACD, região de tô caro. E o que me chama atenção é 1, 2, 3 topos em linha, fazendo aqui 1, 2 e 3 topos. Isso daqui chama muita atenção. Ele pode iniciar aqui um processo de consolidação, tá certo? Feito isso, vamos dar uma olhadinha nas commodities. Milho, olha o milho aqui. O milho está aqui com o MACD descendo, né? Saindo de uma região de tô caro, né? O milho teve uma ascensão muito forte desde meados de 2024, subiu direto e reto, e agora está fazendo um processo corretivo, tá certo? Agora ele já acendeu de verde aqui e o MACD ainda apontando para baixo. Então, pode ser que haja uma falha nessa alta aqui e uma volta aqui na zona bipolar. Chegou aqui, a gente vai procurar por compras. Então, não compra por aqui, deixa ele tem falhar esse rompimento, voltar aqui, testar aqui. Se ele der sinal, a gente entra na compra para swing trade. E para position trade no gráfico semanal? No gráfico semanal, a gente vê ele bem mais interessante, porque o MACD está saindo dessa linha azul aqui, que é a região do tô barato. Então, quando a gente está na região do tô barato, acende o bipolar aqui de verde, o indicador F34 acendeu verde, a gente compra. E quando ele dá a chance, a gente compra. E quando ele bate na linha branca inferior, a gente compra mais ainda e ele vai subindo aqui. Primeiro nível de parada aqui, que é a região de resistência. Se ele superar isso daqui,
não sei onde vai parar o nosso milho. Então, muita atenção aí com venda, não vende milho, mas sim compre milho. Quem vai comprar agora põe um stop aqui um pouco caro. Se não quiser operar o CCM, né, vai operar as ETFs do milho, apesar que elas andam um pouco bagunçadas, não acompanham tão bem aqui, não, mas a direção vai para o mesmo lado, tá? Então é importante você ter aí as opções para você ganhar dinheiro no mercado, né? É assim que você tem que trabalhar. Eu falei aí do milho, vamos falar do boi, BGI FUT, um dia, esse é o gráfico do position, não, do swing trade. Ele está aqui dentro da zona bipolar, brigando aqui, ó, e ele tem uma possibilidade de vir buscar essa linha branca aqui e ainda mantém na tendência de baixa, ó, vem aqui na linha branca e ainda pode dar outra pernada continuando, porque ele está saindo de uma região de Tocaro, e se essa região é Tocaro, você tem que procurar por venda, assim que ela cruzou, né, aqui para baixo, na verdade foi aqui, cruzou, você vende, então acendeu vermelho, você vende, aí acendeu verde, você quiser estopar, você estopa, dá venda aqui, saiu no 0 a 0, aí comprou aqui, estopou, vendeu aqui, caiu bastante, aí você ganhou dinheiro, né, se esperou voltar aqui, você ainda está vendido, porque a zona bipolar ainda está vermelha. Na hora que ela se verde, você sai ou então já vai realizando seus lucros aí de acordo com o número de contratos que você vendeu, tá bom? Isso é muito particular, individual, gerenciamento de risco. Se você quiser que eu te explique isso, é só vir fazer a mentoria. Mentoria individual, olho no olho, eu e você. A gente vai encontrar nas reuniões que a gente faz toda semana e você vai receber um monte de exercícios para fazer todos os dias, no qual a gente vai acompanhar e desenvolver o seu gerenciamento de risco, desenvolver o seu operacional, desenvolver tudo isso com base no seu financeiro, no seu conhecimento, no seu apetite ao risco, naquilo que você almeja para você. Fechou? Eu vou falar agora para você de um ativo que eu separei aqui e eu quero te mostrar. Vamos começar falando de Moderna, mRNA. mRNA. O que é a Moderna? A Moderna é uma empresa de biotecnologia, né? Então ela está sim chamando a atenção porque acendeu verde aqui, ó. O preço subiu, tocou na zona bipolar, subiu, ultrapassou o topo aqui, está voltando aqui na zona bipolar de verde, só que já cumpriu aqui um momento. E geralmente quando ele toca nessa linha branca, que é esse doji que ele deixou aqui, ó, pode olhar, esse dojizinho na linha branca, ele tende a respeitar e voltar aqui para cima. Muito bem, isso é uma estatística, não é certo que isso vai acontecer. Ele está há muito tempo numa queda longa e vertiginosa, mas ele chegou num nível de preço, quando eu olho para trás, eu vejo essa faixa aqui de preço aqui, que é onde ele está agora, né? É uma faixa de preço onde ele tende a ter um suporte muito forte e aí começar a reagir, como foi essa reação aqui já, né? Ele está aqui parado na linha branca, ele pode aqui voltar nessa linha branca de cima e isso para swing trade te confere aí a possibilidade de um ganho de aproximadamente 20% em poucos dias, tá bom? Stop se ele fechar um candle abaixo desse preço aqui de 27,60, ele fechou um candle aqui, a marca mínima dele e stop. Ou você pode olhar para o position trade e aí olhar mRNA de uma forma mais longa e você vai ver que ele não tem nenhuma marcação por aqui, né? Esses fundinhos aqui, e tem aqui que o fundo dele está mais ou menos nesse nível de preço aqui, ó. Então a gente tem até o 9, então tem uma queda bastante forte aqui, até o 9, né? Que está dando lá, e ele pode perder esse fundo vindo até o 9, onde é que eu dou o 9? Até aqui 9 dólares aqui, tá bom? Então é uma queda significativa de 27 para 9. Então aqui esse espacinho parece pequeno, mas é muito longo, né? Um longo trecho. É uma região importante de um suporte importante. Por que biotech aqui está tudo vermelho e você quer comprar? Porque aqui nessa região é a região de venda, tá certo? Mas eu já tenho o MACD bem baixo e o histograma acendendo de verde, ou seja, está mostrando que ele está perdendo essa pressão de queda. E biotecnologia é um negócio que surpreende bastante. Ó. Ele tem aqui uma queda gigantesca, né, que veio lá de cima até aqui embaixo. Essa queda foi assim, muito acentuada, muito forte, do topo ao fundo que ele está marcando aqui, nós estamos falando de 94% de queda. Tá? Então eu sugiro você dar uma estudada em Moderna, dar uma dada nesse papel para ver o lado fundamentalista dele. Mas, graficamente, ele está muito interessante e talvez valha o risco, né? Você ter a possibilidade de arriscar pouco e tentar levar uma alta, por exemplo, saindo do preço atual que ele está aqui até esse topo de mais de 500% de alta, tá bom? Então, é uma possibilidade aí que pode acontecer
para o position trade, com stop muito pequenininho. Se perdeu esse fundo aqui, você sai com 35%, 30% de queda, ou 16%, depende de onde você colocar, e buscar aí ao longo do tempo 500%. Se falhar aqui, fica de olho, porque ele já está chegando ao final dessa queda aí, tá certo? Atenção no papel, não é para você colocar todo o seu dinheiro nisso, é simplesmente para você tentar aí uma parte do dinheiro que você quer correr um risco, 30%, 15% dele, corre esse risco para buscar 500% aí, pelo menos, porque se ele voltar, biotecnologia, né, é uma tecnologia que pode trazer curas aí para doenças sérias como câncer, entre outras, e de repente ela pode surpreender com uma novidade, uma vacina, alguma coisa assim, te dá 500, te dá 700% de alta, ou quiçá mais ainda, aqui em cima o gráfico nem cabe na tela, de você ter possibilidade de ganhos de até 1.500% de ganho, tá certo? É uma possibilidade aí que está nascendo, que pode dar errado, mas se der certo, você tem um alvo muito grande para perder muito pouco. Entendeu esse raciocínio? Se você não entendeu, escreve aí, será um prazer ler a sua mensagem e te responder, tá bom? Vamos agora falar sobre outros ativos aí, no caso, sobre criptomoedas, né? Que eu sempre trago aqui para você. Eu quero te mostrar aqui como que a gente está falando sobre Ethereum, né? Vamos trazer o gráfico de Ethereum para você e como que a gente está aqui com Ethereum. Como que nós estamos aqui com Ethereum. No caso de Ethereum, a gente tem aqui, não sei se você está vendo aí, este gráfico de Ethereum, mas a gente tem aqui a possibilidade de topo quádruplo aqui, né, para ele, né? Você vê 1, 2, 3, 4 aqui, uma forte resistência. Ele pode voltar para encontrar aqui a média Tilson que virou para cima agora. E como é que está a Solana? Então vamos ver Solana. Solana. Está aqui Solana também brigando com a média Tilson aqui de vermelho, tá? Se ele passar ela para baixo, muito cuidado, ele pode refugar essa tentativa de alta dele aí. O MACD está apontando para baixo, então cuidado com Solana, tá bom? Ele pode estar consolidado também dentro dessa região aqui, ó, tá? Pode ficar brigando aqui um bom tempo. E o Bitcoin, como está o Bitcoin? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, Bitcoin está aí numa região de topo histórico, né? Marcando um topo ali agora, tá certo? Mas pode ser uma correção, o MACD está muito alto, mas sem sinais, né? Sem sinais aí, o zigue-zague ascendente, muito bonito, funcionando muito bem. Então a gente não está aí com sinais de venda, mas pode ser cansaço de alta dele aqui, muita atenção, ele está numa região muito alta, né? Normalmente o Bitcoin corrige bem fundo também. Então eu não compraria agora não, tá? Eu esperaria aí correções maiores para entrar nas compras. No mais, eu desejo a você aí um ótimo final de semana, uma semana maravilhosa. Se você quiser entender mais de trade, siga as playlists, venha entender sobre day trade também. Todas as manhãs eu estou aqui no canal. Eu desejo a você uma semana maravilhosa, que Deus ilumine seu dia, Deus ilumine a sua família e você obtenha resultados positivos, alcançando aí sucesso nos seus negócios. Um grande abraço no coração, fique com Deus.